Só uma coisa, o que você acha melhor? A série animada dos X-Men dos anos 80 ou X-Men Evolution? Fala alto que não vai dar pra ouvir. Deu sim. O que eu acho melhor? A série animada dos X-Men dos anos 90 ou X-Men Evolution? A melhor série da Marvel já produzida até hoje em animação é a série dos anos 90. Agora sim, agora. Falei. E, inclusive, é o tema deste programa. Sim, Correto? a gente vamos falar hoje dos Filhos do Átomo. Vamos lembrar aí a primeira e a segunda temporada do, na minha opinião, excepcional desenho animado. Sim. Mas antes, Ó, da vem a vinheta. abertura. Então, Luke, porque, né, há de se concordar que a Marvel, ela, fato, né, ela tem se destacado no universo cinematográfico. Ah, verdade. Muito, né, assim, dá uma surra na DC. Desculpa DC, mas a verdade é essa. Mas em outras mídias, em animação principalmente, a DC ela faz escola. E eu acho que o único produto em animação da Marvel capaz de rivalizar com as produções da DC Concordo. é a série clássica dos X-Men. Ah não, com certeza. Apesar de ser dos anos 90, tem muitas séries que saíram depois. A do Homem-Aranha, saiu uns Vingadores lá que... Puta, todos esses dos Vingadores que saíram depois são todos fraquinhos, infantis. E esse desenho dos X-Men, você pode ver, mesmo hoje, o Fernando e eu, a gente reassistiu, né, pra poder fazer o programa. E, meu, muitos temas se mantêm super atuais. Sim. Preconceito, racismo, o medo, a dúvida, tudo isso a gente vai comentar um pouquinho dos nossos episódios preferidos. Mas antes, eu gosto muito, com os programas que fiz com o Rafa, meu, a gente tem que dar nome aos dubladores dessa primeira temporada que, meu, fizeram um trabalho, sem brincadeira, excepcional. Tão bom que muitos dubladores foram chamados para fazer a dublagem no filme. Então a gente queria citar aqui, primeiramente, o Ciclope foi dublado pelo Newton Valério. Sim, se não me engano, a Tassiana Fonseca fez a vampira. Fez a vampira. A Tempestade foi dublado, acredito que seja Jane Kelly, ou Jenny Kelly, não sei ao certo. Pode ser Eduardo Dascar Gambit. Uma voz muito boa, eu Boa, gostei boa, muito desse boa, cara. boa. A Jubileu foi dublada pela Yara Rissa. Isaac Schneider fez o Professor X. Excelente. O Fera foi dublado pelo Leonel Abrantes. Leonel Abrantes, grande Leonel Abrantes. E o Wolverine? Porra, cara, Isaac Badave, que inclusive foi chamado para dublar todos os novos filmes com o Hugh Jackman e teve o prazer e a honra de conhecer o cara no programa do Danilo Gentili. A gente quer começar aqui citando os episódios principais da primeira temporada, os que a gente gostou mais, e citar uma coisinha ou outra que, porra, meu, desenho, mesmo apesar da animação ser antiga, ter umas coisinhas toscas, cara, o desenho ainda é incrível. Sim. Se você não assistiu, pô, dá uma chance, e você que é fã, quiser reassistir, cara, você não vai perder o seu tempo. E vale lembrar também muito em relação a gente vai focar nas duas primeiras temporadas, não sei se você já disse isso. Já. Enfim. Não tem problema. Mas é bom repetir. Mas ela foi baseada muito naquela que é considerada por muitos, inclusive por mim, a melhor fase dos X-Men nos quadrinhos, Foi? que foi a nova gênese da década de 80 com o Chris Claremont, que trouxe uma série de sagas muito importantes, discussões, quando trouxe também, desenvolveu melhor personagens como Wolverine, que trouxe Saga da Fênix Negra, enfim, trouxe uma série de histórias que foram memoráveis para os X-Men. E a abordagem também, nos anos 80, o contexto da época tinha aquela questão do preconceito homoafetivo em detrimento à AIDS, que até então, naquele tempo, era uma doença que ceifava muitas vidas e tal. Não sabia como tratar, né? E o X-Men, ele sempre foi uma resposta de ponderação que ajudou muito a discutir, abordando obviamente a questão mutante, o lance do preconceito. Inclusive eles foram criados para isso, né? Sim. O Stan Lee na época. Essa questão mesmo da discussão, não só sexual, mas racial e religiosa, ela era abordada como forma de discussão mutante no universo da Marvel dentro dos quadrinhos dos X-Men. Eles conseguiram fazer meio que uma alegoria, né? Sim, sim, e aí rolava uma identificação muito grande. Geralmente quem sofria bullying no colégio, como se eu identificava sofri, muito. se identificava muito com os X-Men exatamente pela abordagem que os X-Men tinham
de mostrar que pessoas diferentes poderiam se destacar e que tinham o seu valor. Que normalmente são menosprezadas, são postas de lado, né? Sim, sim. Então, sabe, na época eu parecia um mutante, ainda pareço, mas eu tinha 70 quilos a menos, usava óculos fundo de garrafa, tinha os dentes tudo encavalado, tudo torto, zoado pra caramba, então eu apanhava pra caralho no colégio. Tem essa minha voz maravilhosa, né? E eu lembro que os X-Men, eles serviam muito pra mostrar assim, se um dia eu tivesse poder do Magneto, matava essa porra toda dessa classe. Mas você ia se descontrolar, né? Eu ia ser a Irmandade dos Mutantes de série. Bom, podemos começar com os episódios. Vamos começar depois desse leve desabafo? A série abre com, na minha opinião, um excelente episódio duplo, A Noite das Sentinelas. Sim, e uma outra coisa importante, né? Jubileu foi uma personagem criada para a animação. Você tá de brincadeira, isso eu não sabia. Eu posso estar redondamente enganado, posso estar muito louco, mas se eu não me engano, eu não lembro de ter visto a Jubileu em nenhum momento. Depois ela foi incorporada. A série, inclusive, da televisão, esse desenho, ele depois veio a se tornar uma série corrente nos quadrinhos, com a mesma equipe, a mesma formatação e o mesmo uniforme. Porque o desenho fez um sucesso. Sim, e era um estilo, um desenho nos uniformes, eles eram totalmente diferentes ao que se utilizava nos quadrinhos. Exceto o Wolverine ali, mas o resto era totalmente diferente. O Ciclope não usava a mesma uniforme. A Tempestade era totalmente diferente. Tempestade tinha Moicano. Bem que o Moicano apareceu lá na frente, mas depois a gente fala disso. A Noite das Sentinelas ele é interessante porque começa meio que, né, os pais da Jubileu preocupados ali com... lembra que ela destrói o videocassete? Não, videocassete. Não, e começa com o pé na porta, né? Porque após essa pequena introdução da Jubileu, dos poderes, ela vai pro Shopping Saints. Já chega a Sentinela atrás. Cara, o Sentinela meio que aparece no meio do shopping. E aí tem uma confusãozinha ali, e quem derruba o Sentinela é o Ciclope, lembra? Que ele dá uma rajada, cai. E aí é interessante porque a Jubileu, nesse caso, ela serve... Acho que o nome disso é personagem Orelha. Que os X-Men, na Mansão do Xavier, nos são apresentados através dos olhos dela. Sim. Que ela conhece e um conhece. E ali nós conhecemos um mutante chamado Morfo, que também não existia nas HQs. Ele foi criado exclusivamente para o desenho, porque eles falavam de um personagem que morresse ali no decorrer do episódio. Pra dar e aí eles não queriam matar ninguém. Então eles criaram um Morfo, mas o Morfo fez um certo sucesso e depois ele foi incorporado também à cronologia dos quadrinhos. E ali de interessante... E volta no próprio desenho, né? Volta. Então, e ali é interessante porque já começa o negócio, né, de registro de mutantes, os pais dela têm um pouco de preconceito. E ela gostou da escola porque ela viu que ali ela podia ser acolhida. Sim, encontrou semelhantes. Exato. E aí tem aquele negócio que eles têm que ir para uma base militar para destruir, lembra, os arquivos mutantes? E nessa daí tem uma briga, tudo. O Morfo é morto. Cara, o Morfo é morto basicamente no segundo episódio. Morto, e o Fera é capturado. E uma curiosidade do Fera capturado. Isso é decorrente no resto do episódio. Ninguém esquece que ele tá lá na cadeia. De vez em quando o pessoal vai visitar, você vê que o Magneto tenta soltá-lo. Que aí já é logo depois. Exatamente. É quando surge Magneto, né? O terceiro episódio. Um outro elogio que eu queria fazer pro desenho. As personalidades de todos os personagens. A personalidade dos personagens tá correto? Tá. A personalidade dos personagens estão todas muito bem desenvolvidas. O Wolverine é folgado, o Gambit é chavequeiro, o Ciclope é chato, todo mundo ali, o Fera, ele é o tipo intelectual. Então sim, tá tudo... e exatamente, bebendo muito da época mesmo, nas HQs que tinham na época em que todos eles, houve durante toda a década de 80 um aprofundamento muito grande dos personagens, porque na década de 80 os X-Men eram o carro-chefe da Marvel. A Marvel estava à beira da falência, tanto é que ela entra com um pedido de falência nos anos 90, basicamente porque na década de 90 os X-Men começou a não conseguir mais sustentar a Marvel como sustentou nos anos 80. E o desenho ajudou a dar um... Sim, a galinha dos ovos de ouro da Marvel nos anos 80 eram os X-Men. Olha que legal. E ali na reta final eles vão pra base das sentinelas, arregaçam com um monte de sentinelas. E tem um dos grandes momentos pra mim que é o Wolverine, ele meio que dá um fatality no sentinela, lembra? Este é por você, Morfo! Esse primeiro episódio duplo, na minha opinião, excelente episódio. Sim. Apresentou muito bem. Em seguida nós temos o episódio que apresenta o Magneto. Que ele já, no comecinho ali, ele tenta soltar o Fera da cadeia. Já começa ele tentando soltar o Fera, e o Fera não vou esperar o meu julgamento. Olha o Fera. Caxias, né? Você tem a chance de sair. E mais uma coisa interessante, o Fera tá lendo um livro na
na sala, vê, olha lá, ele tá fingindo que sabe ler, ele só tá olhando assim, ou seja, os caras não esquecem essa coisa de preconceito em momento nenhum. Sim, que é um episódio duplo também, apesar de ter o outro tem outro nome. E ali a gente descobre, eu não sabia que o Xavier e o Magneto tinham sido amigos há muito tempo atrás, que eles ajudavam pessoas. E conta um pouco dessa origem, né? Da onde vem a raiva. É muito legal porque o desenho também, ele apresenta, na realidade, ele apresenta os personagens para um novo público. De repente, aquela garotada que às vezes não teve a oportunidade de ler o gibi, ou até mesmo leu esporadicamente um ou outro gibi, mas não conhecia os personagens, então todos eles são devidamente apresentados ao longo da série. Eu só fui descobrir muito depois que era então ele mostra a relação do Magneto com o Xavier lá nos primórdios e tal. E é legal porque logo no começo do episódio, mas no decorrer dele também, a gente percebe ali que eles fizeram questão de mostrar no episódio 3 todo o poder do Magneto. Sim. Você vê ali, você vê um Magneto raivoso, um Magneto vingativo, que mas acima de tudo, um mutante nível 5, né? Que era o nível mais forte. E ninguém conseguia sobrepujá-lo. Tanto que lá no final do episódio tem um duelo numa fábrica, né? E o Xavier chega e consegue atacá-lo mentalmente. Ele fica meio... E ali é que tem negócio, uma parede cai em cima da tempestade, o Ciclope fica caído, e quando a vampira vai tentar fazer respiração boca a boca nele, ela pega os poderes dele, lembra? E eu fiquei meio assustado que ela vai olhar pra mão, ela vai tentar tampar os olhos, machuca a mão. Meu, episódio bacana. Você reparou que tem um leve easter egg do Deadpool nesse episódio? A Jean tá tentando usar o cérebro uma hora, passa um monte de coisa e aparece uma imagem do Deadpool. É muito rápido. Não, e é no episódio seguinte que o Dente de Sabre, ele tá preso na Mansão X e ele dá um ataque no Wolverine. Sim. Lembra? Eu reparei que eu fiquei meio assustado, que mostrou um pouco da roupa do Wolverine nas unhas dele. E ele fica machucado, né? Acaba ali o episódio, o Dente de Sabre foge. No episódio seguinte, que é o Paixão Secreta, o Wolverine está machucado. Que ele tá ali na cama, né? Ele tá todo enfaixado, vem a Jean falar com ele, e é aquele momento que o rosto deles fica muito próximo um do outro. E aí vem a coisa, quem que nunca gostou de uma garota que já tava namorando? Ou que já era pretendida? Já aconteceu com todo mundo. A primeira vez que eu vi esse episódio, eu me vi muito ali. Porque todo mundo na nossa época de escola já gostou de uma menina que tinha namorado. Geralmente era mais popular e que tava ligado com o garotão a menina não ia te dar bola nenhuma. Aí um carcaju baixinho, feinho, zoadinho e tal, que, né? Enfim, exato. E aí esse é o episódio que nos é apresentado os Morlocks. Em seguida, esse episódio ele termina, né, que o Wolverine ajuda, né, a Jean e o Ciclope a voltarem, eles ficam juntos, e o Wolverine ali no final, quando o Ciclope vai no quarto dele pra agradecê-lo, eles dizem que ele foi embora. E aí é o gancho pro episódio seguinte, que chama Vingança Gelada, onde o Wolverine resolve se exilar e vai pra um lugar na Antártica, conhece um pessoal, começa a ficar amigo dele, só que não tem ciúmes, a gente sabe, aparece perto. Bom episódio também. Você começa a entender uma coisa ali de ciúme. Que já é uma coisa meio que... É o primeiro episódio que se destaca dos X-Men, é uma aventura solo do Wolverine. Isso. Mais uma vez reforçando o quanto era um personagem importante na época. Exatamente. Esse é o episódio que termina com o Gambit, a Tempestade e a Jubileu resolvem tirar umas férias aonde? Em Genosha. Aí é um lugar que acolhe os mutantes. Quando eles chegam lá, na verdade não era nada disso, os mutantes eram capturados pra trabalharem pra construir uma represa, alguma coisa. E esse episódio, meu, como eu fiquei assustado a primeira vez que eu vi esse episódio quando eu era criança. Esse episódio nos é apresentado o Molde Mestre. Primeiro nós temos um sentinela que segura um humano assim. O Molde Mestre segura um sentinela. Cara, o Molde Mestre abre aqui o peito dele, ele é uma fábrica de sentinela. Cara, eu falei, como é que se ganha de um bicho desse? O bicho é grande, é do tamanho do Galactus, se vacilar. Mais ou menos. Esse episódio também nos é apresentado Cable, que ele já começa a dar umas pinceladas, que ele tem um problema com o pessoal ali. No final os X-Men chegam e libertam todos os prisioneiros e soltam os seus amigos. Quando eles estão voltando pra... Muito foda, cara. Eles sempre deixam um ganchinho pro próximo episódio. Sempre. É muito bem interligado. No final desse episódio eles estão voltando pra casa. Ah, estão ali, eu não consigo contato com o professor. A mansão tá destruída. Você fala, que porra é essa? Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Episódio seguinte, o indestrutível Juggernaut. Ou fanático, né? Pra quem conhece os quadrinhos. Reparou o nome desse episódio em inglês? The Unstoppable Juggernaut. Ou quase o irrefreável Juggernaut. Outro episódio fudido, cara. Adorei. O episódio tem introduzido o Colossus. E acho que esse também é o episódio que mais reforça o trabalho em equipe. Exato. Porque até então, a gente teve o primeiro trabalho em equipe de fato, lá com que foi, não com os Sentinelas, mas foi lá quando o Morpho morreu. Exato. Foi a primeira vez que a gente viu todo mundo, porque até então a gente viu alguns
dos X-Men. E nem todo mundo gosta de trabalhar em Não equipe. era a equipe toda. Aí a gente partiu para uma apresentação do Magneto, depois a gente teve essa questão Muito do bem lembrado, Wolverine, muito bem lembrado. aí teve Genosha também, que não foram todos os personagens. Ali não, ali você teve não só a junção, mas se não de todos, mas os principais X-Men. O próprio Ciclope falou, vamos trabalhar em equipe, Mas agora em o Wolverine equipe. pra variar. E eles conseguem, atacando o Juggernaut, tirar o capacete dele. Sim. E a Jean consegue atacá-lo É psiquicamente. incrível, Excelente. incrível. Meu, a Tempestade mora lá, joga um prédio em cima do Juggernaut. Ele sai andando como se não acontecesse nada. Excelente episódio. O seguinte, que eu acho muito bom. A primeira temporada só tá recheada. É. Todos os episódios da primeira temporada são bons. O episódio seguinte é o episódio A Cura. A cura com a apresentação do Apocalipse. Exato. O episódio ele meio que abre com... Como é que ele chama? Warrington. O cara que é o anjo. Que ele também vai atrás da cura e passa o episódio e você pensa que acontece isso mesmo. A pessoa, ele tem asa, ele vai lá se cura. Não, na verdade a máquina transforma os mutantes em escravos para o apocalipse. E fica ali, esse episódio é um pouco focado na vampira porque ela tem aquela coisa de eu não posso tocar nas pessoas, eu tenho esse medo, eu quero beijar, eu quero ficar com alguém. Então ela é uma pessoa que fica muito dividida. Eu soube que pode mudar as pessoas, doutor. Mudá-las para que não sejam mais mutantes. Eu quero ser um ser humano normal. E pode me pedir o que quiser. Por que deseja ser meramente normal? Porque eu não quero passar a minha vida inteira sem saber como é tocar outro ser humano. Ela era aquela personagem que na série representava para o público todos aqueles que se sentiam, que se auto-questionavam quanto ao que acontecia ao seu redor, né? Exato. Ela, apesar de exatamente. ser uma X-Men muito poderosa, ela questionava muito se era realmente aquilo que ela queria para a vida dela, como todo adolescente. A gente não pode esquecer que é um desenho que na época, por mais que ele tenha abordagens adultas, mas ele era voltado para a molecada. E a molecada, em algum momento da sua vida, vai questionar muito sobre isso, né? Vai Sobre o que é da vida, se o que ela pensa, deseja, muito foda, faz, enfim, certo, se é adequado, se é isso mesmo que ela quer. Esses questionamentos são pertinentes, são normais. Tá vendo? Só lembrando, é um desenho dos anos 90. As Pois é. discussões são super atuais. Super. Muito foda. Episódio seguinte chama Vem o Apocalipse, que é quando ele realmente se mostra e a gente descobre que é um mutante extremamente poderoso. Ele Que é já praticamente uma continuação do Akura. Exato. E ele já tem ali os seus 4 cavaleiros, que são derrotados. E eu gosto muito da cena final desse episódio, que o Apocalipse toma um pau, ele tá olhando pros X-Men, a câmera passa e tá todo mundo ali meio que pronto pra ir pra cima. Mas ele vai embora, foge, e a vampira resolve continuar com os poderes, continuar lutando ao lado dos X-Men. Que ela meio que ajuda a Jean, lembra? Ela ia Sim. cair, ou seja, ela raciocinou, pô, os meus poderes são importantes. Eu posso ajudar as pessoas, eu posso fazer o bem. Que ela tem que se abrir mão, sacrificar alguma coisa em troca de algo que ela percebe naquele momento que seria E maior. a mística já começou a ser introduzida nesse pequeno arco. Né? Ficou aquela. Eu lembro que muitos na escola falavam, ela é mãe da vampira. Eu falei, como? Nunca falou nada disso no desenho? Muito foda. Episódio seguinte é um duplo que, em minha opinião, espetacular. Aqui no Brasil foi rebatizado de Dias de Passado e Futuro, que é nada mais nada menos que a adaptação do excelente Dias de um Futuro Esquecido. Meu, excelente, ele já abre lá no futuro, 2055, os mutantes fugindo, o Wolverine mais velho, você não tá entendendo nada. Assim, tudo fudido, de noite, aí chega o Sentinela, na época ele era chamado de Bispo, ele só se conheceu, na verdade é o Bishop. O Bishop acaba se juntando com o Wolverine, com a Rebelião, pra mandar alguém no tempo, porque eles têm uma teoria lá que se você impedisse o assassinato no passado, não ia dar merda no futuro. E o Bishop acaba voltando, só que devido à viagem no tempo, ele esqueceu o que ele ia fazer. E ali dá mais um easter egg do Justiceiro, lembra? Uma menina passa, o jogo assassino, e é o Justiceiro, cara, muito foda. E ele chega na mansão, tem um quebra-pau dos X-Men e o Xavier vai ler a mente dele. Sim. E ele vê que o futuro tá tudo cagado. Tudo corrompido. E são imagens fortes dos mutantes andando, como é que fala, em fila pra campos de extermínio. Os que não foram mortos eram escravizados. Exato. Uma cena que remetia muito à Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração. Cara, tem uma cena que mostra lá as lápides. Porra, que cena forte, cara. As Com o lápides, nome de vários ali 2030, mortos. e o Xavier, não, mas tudo que eu lutei. E o Bishop não lembra. De repente, quando entra o Gambit, fala, é ele, pelo futuro, e vai pra cima do Gambit. E aí fica tudo aquilo, pô, o Gambit matou, não matou. E nesse episódio nos é apresentado Nimrod, que ele é basicamente um sentinela, sei lá, 3.0, 4.0. Você deve conhecer melhor que eu. Eu não sabia que ele existia nos quadrinhos. Meu, tem uma hora que eles destroem ele, lembra? Ele é o Tempestade? T-1000 dos Sentinelas. Exato. Tem uma hora que a Tempestade congela ele, o Bishop dá um tiro, ele despedaça. De repente, começa a juntar de novo. Cara, meu, assustador. E aí lá na reta final eles conseguem impedir o assassinato e a gente descobre que era a Mística
que se transmutou em Gambit pra tentar matar o Senador Kelly, e aí ia desenvolver toda uma série de... Ó, meu, fudido! E você vê uma coisa, né? Como uma coisa puxa a outra. Esse é Dias de Futuro e Passado. Dias de Passado e Futuro. Ele é uma interpretação, uma adaptação livre do Dias de um Futuro Esquecido. Certo. Que a história é diferente nos quadrinhos, mas que segue o mote segue a mesma linha. Agora você reparou que a adaptação cinematográfica do Dias de um Futuro Esquecido lá do filme tem mais a ver com o desenho do que com o quadrinho? Ou é uma mistura dos dois? Eu não li o quadrinho, mas... se tem o Wolverine voltando, que é uma questão que, né, o Hugh Jackman era muito mais conhecido, mais no lugar da Kitty Pryde, mas no desenho quem que era o assassino, enfim, o Gambit, mas que era a Mística, na verdade, pra matar o Nossa, senador. Entendi. No filme, quem causaria toda a confusão é a Mística, então mata pode ser coincidência, mas de repente... e também um era o Kelly, o outro era o Trask, mas o fato de ser a Mística o ponto de ruptura da história, de repente, vai saber se não foi baseado no provavelmente. Desenho. Puta merda, porque é verdade. Muita coincidência, né? Exato. Que aí ali no finalzinho do episódio, né, o Bishop volta pro tempo dele. E tem os Nimrods também. Também. Ele volta pro tempo dele e tá tudo zoado ainda. Ele fala, pô, mas o que aconteceu? Não deu certo? E aí o Forge, que também é apresentado nesse episódio não, né? Nesse episódio duplo, fala, não tem problema, nós podemos voltar você de novo e quantas vezes forem necessárias. Over and over again. E o mistério que ficou pra mim, talvez o Fernando saiba me dizer, por que tá o esqueleto do Wolverine dentro daquele tubo de ensaio gigante? Eu não entendi, eu olhei ali, será que é uma referência? Tubo de ensaio, eu acho que tá só não. O esqueleto é dele. só uma referência mesmo de ver que até uma pessoa como o Wolverine, o Wolverine imortal, ele morre no final. Não é como na música de Sandy Júnior. E no finalzinho desse episódio... só mesmo, acho que é mais um easter egg, é só uma referência pra mostrar o esqueleto de adamante, que é uma coisa que não seria corrompida pelos Nimrods e tal. Era só mesmo pra... E é interessante que no finalzinho desse episódio, a gente percebe, né, que o Xavier fala, olha só, reparei que o meu relógio foi magnetizado. E aí eu fiquei, mas como assim? No episódio seguinte é revelado que o Magneto, que tinha bolado tudo isso, o episódio seguinte chama Decisão Final. Mas é revelado que o Magneto que arquitetou tudo isso. Sequestrou o Senador Kelly, vieram sentinelas, ele ficou machucado. E nesse episódio nós descobrimos que o Molde Mestre está de volta. Só que ele tá lá no subterrâneo construindo novas sentinelas e ele tem um plano... tá em outro lugar, né? E eu achei que ele tem um plano até interessante, que era capturar os maiores líderes mundiais e trocar o cérebro deles por cérebro de sentinelas. Olha, cara, não é por nada não, um plano até que... É interessante, ele queria meio que zumbificar os líderes mundiais de forma que todos eles seguissem a linha de raciocínio do Molde Mestre, porque mais uma vez a gente volta para uma discussão que a segregação ou não dos mutantes era uma questão muito política. Verdade, então, ao mesmo tempo que existia uma frente política, no caso lá dos Estados Unidos, que era do senador Kelly, que era a favor lá do registro e, consequentemente, de um controle mutante, existiam líderes políticos que eram favoráveis à liberdade. Exato. Então, a ideia do Molde Mestre qual era? Vamos colocar todo mundo na mesma sintonia, de maneira essa que o plano deles de você ter os mutantes sob controle pudesse ser feito uniformemente. Igualado. E aí no finalzinho, claro, os X-Men se juntam e vão atacar o Molde Mestre. Mas todo mundo. E o Magneto vai junto. Eles entram, tiram o pessoal, e aí tem a cena, o clímax que eu achei fantástico, que o Molde Mestre sai meio que de um vulcão, e, meu, o Xavier pela primeira vez foi porradeiro, pegou o Pássaro Negro, e quando você vê ali, atrás dele tá cheio de barril de TNT. E ele vai com tudo e falando, você é o puro mal, você... E tá indo pra cima, o Molde Mestre começa a soltar raio. Quem que tá em cima da nave, fazendo uma redoma, protegendo o Pássaro Negro? Quem? O Magneto. Ou seja, se você parar pra analisar, foi um especial duplo, que nem do Marvel vs Capcom, quando dois... E o Xavier foi, jogou, explodiu o Molde Mestre, explodiu. Aí no final o Xavier tá descendo de paraquedas, vem o Magneto, fala alguma coisa, velho amigo, e vai embora. Meu... Na minha opinião, temporada... Que se não me falha a memória, eu posso estar redondamente enganado na minha revisão da temporada, mas é o primeiro momento que a gente percebe o Magneto como algo que é muito característico dele, que é essa coisa agridoce essa dualidade, dele, né? Dele antes ser um vilão, de repente ele ser um herói, ou ser um anti-herói. O curioso é, Magneto e Xavier podem ser opostos, mas eles têm respeito entre eles. E ali no finalzinho do episódio, né, tá a Jean e o Scott conversando, se tivermos filhos, eles vão ser blá blá blá. Quem que aparece na tela e dá uma risadinha? Quem? Sinistro.
sinistro. E acaba a temporada e acaba você fala, a temporada. caralho, meu, muito bom. E aí vamos para a segunda temporada. Então, Luke, verdade seja dita, assim, no momento de revisar a segunda temporada, foi um pouquinho... ela é do mesmo tamanho, né? São Sim, 13 episódios como a primeira, mas eu já não tive tanto afinco assim em assistir todos, porque, cara, tudo bem que eu não revisei, eu tô assistindo a terceira, porque a gente ainda vai fazer vídeo das outras, com certeza. Mas o que eu ainda me recordo, se eu não me engano, a segunda é a mais fraca. A segunda já decaiu um pouco, mas ainda assim tem momentos e episódios muito bons. Tem. Pode A gente pode dizer que metade dos episódios são valorosos, seguem a mesma pegada da primeira, né? O primeiro ali, o que inicia, que é um episódio duplo também, até que a morte o separe, que é quando o Scott e a Jean vão se casar, e esse episódio abre com o Wolverine, a princípio, brigando com o Ciclope, você falando, o que tá acontecendo? Depois a gente descobre que ele estava na sala de perigo, enfrentando um androide lá que estava... Uma versão do perigo, né? Caralho, meu, muito bem bolado. E aí aparece o Sinistro, que ele quer capturar o dinheiro. Na verdade, ele captura o dinheiro. Porque na verdade o Sinistro ele foi apresentado no final da primeira temporada, que era exatamente o antagonista desse começo, né? Exato, e ele acabou sendo o vilão dessa temporada praticamente inteira. Ele não apareceu todos, mas ele apareceu continuamente. Exatamente. E aí, se me engano, no finalzinho desse episódio... Não, durante esse episódio mostra que o Morpho tá de volta. Só que aí a gente descobre que depois que ele supostamente morreu na primeira temporada, o Sinistro chegou, pegou, fez uma lavagem cerebral e o Morpho entrou na Mansão X e conseguiu bagunçar um pouco as coisas. Que ele virava a Tempestade, falava com a Jubileu, e foi nessa que ele virou a Vampira e jogou um chaveco no Gambit. Foi. Aí o Gambit saiu. Não, mas sabe que eu fiquei com uma dúvida? Eu posso ter viajado, porque também eu lembro que a segunda, como eu te falei, eu fui meio que correndo um pouco. O Morpho não morreu ou ele morreu e o Sinistro trouxe ele de volta? Porque então, a sensação que eu tenho é que ele morreu. Então, ele colocou um negocinho na cabeça dele, porque ele parece, porque você vê que a forma do Morpho normal é uma forma meio... ele parece estar em decomposição, parece. Exato, até tá com umas olheiras meio grandes. Você parece que ele, é pra mostrar que ele está... Tá meio zumbificado, parece. Pra mostrar que ele está sinistro. Entendeu? Mostrar que ele tá sinistro. O episódio seguinte, acho que não vale a pena citar, que é um episódio chato, que é O Que For Preciso, é o episódio do filho da Tempestade, moleque. Chatão. Mas aí, o episódio seguinte talvez valha a pena um pouco, porque ele é o Crepúsculo Vermelho. Que é o episódio Ômega Vermelho. É Ômega Vermelho que ele chama aqui no Brasil? Porque quando eu assisti o episódio, ele é chamado de Ômega Red. E o Red é vermelho. Sim, mas aqui no Brasil... Mas eles chamavam Bishop de Bispo, se fosse seguir a mesma ideia, e eu chamar o Cable de Cabo. Tá certo. Esse é um episódio que mostra o Colosso de volta e fala que o Wolverine e o Ômega Vermelho já tem um passado. É um episódio que rapidinho tem um easter egg do Capitão América. Quando mostra a câmera, lembra? Passa a câmera, você vê... Ou seja, os heróis da Marvel aos poucos vão aparecendo. O episódio seguinte é o Homem... Não vale a pena citar o Homem de Aço, que... Esse ele é legal porque conta um pouco a origem do Wolverine. Do Superman. Que ele vai pro Canadá, encontra encontra a tropa Alpha. Homem de Aço. Claro. E aí conta ali um pouquinho da origem dele, lembra? Que ele sai com as garras, fica perdido. Não, o interessante é pra mostrar esse vínculo da tropa Alpha, desse lado... ele e a origem dele. O lado canadense, né? Exato. Essa parte que até então ela foi citada brevemente na primeira temporada, mas que não foi aprofundada. Muito rápido. Esse lance do passado, né? Do Wolve, e aí já deu pra pegar um pouquinho. Isso. Aí o episódio seguinte é o Eternamente Sul, um episódio do Gambit que não foi legal, a gente vai pular, tá? Vocês desculpem, não foi um episódio... Agora, o Gambit é um personagem que eu gosto muito. Eu gosto, mas esse episódio também... Não foi bacana. Agora, o próximo episódio vale muito a pena. Fugitivos do Tempo. É bom. Um episódio duplo. Porra! Parte 1, parte 2. Um episódio porrada. É bom. Começa lá em 3099, o Apocalipse dominando o mundo, você não tá entendendo mais nada. Mais uma vez, né? Exato. Aí... Durante o episódio mostra que o Bishop tá voltando no tempo. Você fala, meu, que maluquice! Aí mostra que o Bishop, ele cai no tempo dele. Ele caiu lá, só quando ele vai na janela, tá tudo bonito lá fora. O futuro tá bem, ele vira... Isso eu achei muito foda, ele vira pro Forge. Forge, nós conseguimos. Conseguimos o quê? Você não lembra? Você me mandou no tempo pra consertar o futuro. Mas do que você tá falando? Aí o Forge me solta essa frase aqui. Foi pra isso que eu voltei. Você não se lembra? Se o que diz é verdade, minhas memórias teriam mudado para se ajustarem à nova linha do tempo. Ao contrário de você, eu não fiquei fora do tempo. Aí ele fala de negócio da peste, que tá zoando. Não, então me põe lá que eu vou voltar de novo. Caralho, meu. E o Bishop volta e dá errado. O Cable também tem um duelo com ele. E eles têm que voltar de... o duelo do Bishop com o Cable é legal. Foi legal. E aí o Cable vê que deu errado, ele tem que voltar e impedir que os X-Men destruam a peste. E ele descobre que pelo fator de cura do Wolverine, lembra? O Wolverine conseguiu criar anticorpos pro Tecnovírus. E nesse episódio nós temos mais um easter egg da SHIELD. Tem uma hora tem um cara sentado com um tapa-olho assistindo a televisão
enquanto o Sinistro, o Apocalipse tá fazendo um discurso. O Nick Fury da SHIELD. Não é o Samuel Jackson. Só que é o Nick Fury branco. E naquela época não existia ainda o Samuel Jackson. Charlatão. Episódio também muito bom. Os 2 episódios seguintes, 3, são uma história da vampira. Vale porque aparece a Capitã Marvel. Conta a origem da vampira, né? Exato, que ela suga os poderes. Você pode ver que essa segunda temporada, ela teve um foco muito grande também. De ao mesmo tempo que ela deu continuidade aos X-Men como equipe, Exato. ela destacou alguns episódios para entrar um pouco na origem e algumas questões pontuais dos principais personagens. Correto. Você vê que na segunda a gente teve um episódio praticamente específico da Aurora, da Tempestade. Sim. Teve do os Gambit. primeiros, bem ou mal, eles foram focados no casal, Jean e Scott. Também. Aí você teve o passado do Wolverine com a Tropa Alpha. Correto. Né? E aí agora teve Gambit também, no seu momento. O episódio seguinte, chama A Bela e a Fera, é um episódio do Fera, que ele ajuda uma moça lá que é cega. É um episódio legal, mas a gente quer pular. Mais um, a Exato. Fera agora tendo seu... Episódio seguinte, o Fernando odeia, eu também, Mojo Visão. Não, desculpa, pessoal, não vamos. É porque eu nunca gostei do Mojo, nem nos quadrinhos. É um episódio que ele pega os X-Men pra fazer um reality show. Não, então, exatamente. E assim, cara, mesmo nos quadrinhos E olha que o Mojo, ele teve grande destaque nessa fase, que é a fase que eu mais gosto da segunda Gênese. O Mojo, ele aparece, ele é destacado durante um certo momento na segunda Gênese, que é a parte que eu mais gosto dos X-Men. Ah, tá. E eu até tenho o encadernado que saiu depois da Panini, mas eu não consigo ler. Cara, não me desce, não me desce. Então, e aí nós vamos para o episódio duplo que encerra essa temporada. Que encerra muito bem. Verdade, eu gosto bastante. Encerra muito bem. A gente esqueceu de falar, mas lá no comecinho, nos primeiros episódios, o Xavier e o Magneto se encontram, foi um embuste, né, feito pelo Sinistro, eles se encontraram lá na Antártica ou Antártida? Antártida. É Antártida. Pra eles se encontrarem Antártica lá, é cerveja. pra conversarem, na verdade eles foram parar no que é revelado agora, na Terra Selvagem. Eu não conheço muito, não gostei muito disso, mas o que eu gostei é que eles têm que sobreviver sem os poderes, e eles estão se ajudando. E aí os X-Men descobrem que eles foram pra lá, que a Jean fica tentando rastrear. Eles vão pra lá, só quando os X-Men... Isso que eu fiquei muito puto nesse episódio. Quando os X-Men descem, eles estão sem poderes. A vampira não consegue. E aí vem os mutantes do Sinistro e conseguem capturar todo mundo. Menos o Wolverine, que mesmo sem os poderes, ainda é foda. Ainda é o Wolverine. E aí é curioso, lembra que ele vai tirar a garra uma hora e fala: isso aqui não tem nada de mutante. Só que ele... dói. Por quê? Não tem mais fator de cura. E ele consegue se aliar ao... Eu não conhecia esse cara, Kazar. Que é um cara tipo um... Você conhecia? Parece o Tarzan. Exato, você conhecia? Eu não conhecia, eu só conheci pelos desenhos. Conhecia dos quadrinhos ele mesmo. Meio que é um regente ali da Terra Selvagem. É o Tarzan daquele Exato. lugar. Ele se junta com os X-Men. E eu fico puto porque o Sinistro fica tirando sarro. Não, a partir da Jean e do Scott eu vou fazer uma raça superior. E ele fica todo pomposo ali porque ele sabe que não tem como o pessoal sair. Até que o Wolverine e os outros chegam. Que é o Nate, na realidade, né? O Nate Grey, o X-Men. Mas enfim, verdade. Isso enfim. E aí, outro assunto. Eu acho muito foda a reta final que o Wolverine chega, né, começa a brigar com o pessoal, e eles acabam quebrando lá a máquina e solta todos os X-Men. Em muitos momentos, o Fernando vai lembrar, em muitos momentos do desenho, sempre que tem aquela porradaria final, os X-Men vão pra cima dos vilões, começa a tocar a excelente musiquinha de abertura. Eu assisti praticamente o desenho inteiro. Nenhum momento foi tão emocionante quanto esse. Que a câmera passa pelos X-Men, você vê que todo mundo... Agora o poder voltou, tipo o Gambit, a mão dele, o Ciclope brilhou o olho e você fala: agora a porradaria vai comer. E fica tocando essa musiquinha e eles descendo a porrada nos capangas do Sinistro. Agora você vai aprender como tratar uma mulher. Meu nome é Gambit. Lembre-se disso. Relâmpago, limpe este lugar das trevas. Hora da retribuição. Já estou farto de aguentar vocês. Excelente. Foi muito bom. Sem foi brincadeira. Muito bom. Muito foda. E aí no final o Ciclope tá putão. O Sinistro começa a disparar rajada nele furiosamente. Até que a Jean, se não me engano, segura ele, o Ciclope dá uma porrada tão grande, acaba com o Sinistro. E ela levanta ele e espalha ele pela ilha. Aí no final eles estão ajudando os nativos a reconstruírem a ilha, ajudar a construir lá o que foi
E no que o Xavier tá pra ir embora, o Magneto vem, eles trocam as frases de respeito. Ah, você não quer trabalhar com a gente? Não, meu caminho é separado. E vai embora. Os X-Men pegam sua nave, vão embora. E aí tem aquele bicho verde, eu não sei qual que é o nome dele, tá voando, é tipo um pterodáctilo. Sim, eu também não vou lembrar. Tá voando, e de repente a câmera passa por ele, no que a câmera desce, lá na areia. Quem tá começando a se formar de novo? Quem? Dá uma risada sinistra. Quem? Sinistro. Quem? Então, essa segunda temporada ficou um pouco abaixo da primeira. Mas é uma temporada que tem um mérito muito grande. Um pouco não, bem abaixo. Bem abaixo. Então, pessoal, queremos encerrar aqui nosso vídeo falando aqui da primeira e segunda temporada. Em breve a gente volta com as próximas. Deixa aí nos comentários quais os seus momentos preferidos dessa temporada. O desenho marcou a sua infância também. E você que não viu, pessoal, por favor, vejam a temporada. Essas duas primeiras temporadas são excelentes. É boa, é E boa. a gente volta numa próxima. Na próxima a gente tá de volta. Pessoal, aquele abraço Até mais, hein? e até. Valeu! E até. Valeu. Beleza. Sinistro sabe o que o futuro lhes reserva.